Olá e sejam bem-vindos a mais um CLC comprometido, aquele CLC especialíssimo com alguém que já não é novidade cá na casa e que nós fizemos questão, é uma espécie de amuleta da sorte, Raquel. Não sei se tu sabes, mas para quem não conhece, Raquel Queiroz, e aqui o Rafael vai-vos falar um bocadinho mais sobre a Raquel. Rafael. Pois é, desde já, boa noite Pedro, boa noite Raquel, boa noite aí em casa. E aqui temos a campeã nacional de elites de 2021. Temos uma pessoa que foi nono lugar na Taça do Mundo de Snowshoe, 10º lugar nos mundiais, não é verdade? 10º lugar também na Taça do Mundo de um sítio que eu gostava de dizer o nome, que não sei dizer, que é Leogang. Para nós é Leogang, fica Leogang e fica Leogang, não quero cá barulho. E também a mais recente atleta com participação olímpica, Raquel Queiroz, que toda a gente já conhece, como muitas vezes também já falámos aqui no canal, e hoje está aqui presente para um CLC. Raquel, obrigado por teres aceito uma vez mais aqui a chatice de eu te fazer, até porque este ano foi complicado. Primeiro eu convidei-te e tu disseste, Pedro e tal, não posso, tenho uns Jogos Olímpicos para ir, não vou falar, depois, e tal, podes vir. Não, Pedro, por acaso tenho aqui tenho um europeu, depois tenho um mundial, ou seja, este ano foi só uma fartura de desculpas para não vires a uns treinos da academia, na qual também és madrinha, já agora, mas obrigado por estares aqui, Raquel. Boa noite a todos e muito obrigada pelo convite. Vocês já sabem que eu gosto muito de vir cá, mas este ano realmente foi do melhor e do pior a nível de tempo. Realmente foi um ano muito corrido, mas ainda bem. E vamos já então falar um bocadinho sobre isso. E nós para já então temos aqui tema, vamos avançar para mais um CLC. Fiquem por aí. Isto é a nossa plateia, está doida, porque estás aqui, é mais por causa do Rafael, aqui temos umas meninas que de vez em quando nos atiram com uns sutiãs para a cara e eu fico um bocado chateado porque tapa-me aqui os botões, mas então Rafael, conta-me aqui, qual é a ideia, como é que nós vamos fazer isto? Acho que podemos comentar aqui um tema que também é algo familiar com a Raquel, que é notícia também da semana, eu acho que temos que falar disto, que foi Zé Dias e Jens Becking fizeram 3º lugar no Cape Epic. Não é? Nós queremos abordar aqui um bocadinho, fazer um CLC normal, só que nós não vamos por aqui grandes questões, mas temos que comentar, porque é uma notícia que merece ser comentada. Nós sabemos que também é uma questão próxima, que tu vais gostar de certeza de dizer alguma coisa sobre isto. O Zé está-me a dever uma entrevista há anos. Eu vou ver se desta vez consigo puxá-lo aqui. Um dos convidados. E porquê é que vamos comentar isto? Porque a Raquel treina muitas vezes com o Zé. E portanto, ninguém melhor para falar um bocadinho do Zé do que a Raquel. Conta-me, Raquel, qual foi o resto? Como é que o treinaste para ele fazer o que fez? Mas vamos falar um bocadinho sobre esta notícia. Eu acho que é sem dúvida incrível e não só o Cape, também o Mundial. Acho que o Zé já merecia isto há muito tempo. Acho que foi um atleta que teve muito tempo por trás de outros e nunca teve a sua oportunidade de se mostrar. E eu acho que daqui é sempre para melhor. Acho que ele tem muito ainda para dar e eu acho que um dia ainda o vamos ver com a camisola campeã do mundo. Eu cheguei a comentar aqui num CLC o 3º lugar dele no Campeonato do Mundo e disse precisamente isso, que os próximos campeonatos do mundo nós não vamos estar a torcer só pelo Tiago, agora vamos ter mais um português, sempre naquela expectativa de será que traz? Eu acho que é bem capaz de trazer, porque o Zé tem vindo a evoluir de uma forma absurda. Ele entrou para as maratonas há quanto tempo? Ou seja, 4 anos, 5 anos. Já não me lembro há quanto tempo é que ele foi para as maratonas, mas... Ele teve, se não estou em erro, 2 ou 3 anos na DMT e já está há 2 anos na BUF, Scott. Não, este foi o primeiro ano dele lá, não? Foi o primeiro, segundo. Não me lembro agora. Estamos agora aqui um bocadinho. Eu acho que foi o primeiro. Foi o primeiro? Sim, creio que não me recordo. Mas pronto, mas está a ser foi uma aposta ganha por parte da BUF Scott, sem sombra de dúvidas, que levou ali uma estrelinha. De certeza que vou tentar convencer o Zé a vir cá na agenda preenchida dele. E aproveitando aqui a passagem da agenda preenchida, vamos passar para ti. Foi um ano de caraças. Foi mesmo. Vamos começar. Começamos todos um ano com muitas dúvidas, por causa da situação que ainda está presente, não é? Tínhamos tido os Jogos Olímpicos, que era aquela coisa que estava a fazer aí alguma comissão no estômago, não era?
tivemos uns Jogos Olímpicos adiados e depois tivemos também na iminência de ver novamente Jogos Olímpicos adiados. Sentiste isso? Sim, nós estávamos sempre com medo que isso acontecesse. No fundo, não só os jogos, mas todas as competições do ano, as mais importantes. E também naquele momento em que as coisas começaram a piorar outra vez, houve muita incerteza, mas o trabalho continua a ser feito até à data dos jogos. E é óbvio que o nervosismo aumentou, mas tentei estar calma, tive ajuda e correu bem no fim. Tu já estavas selecionada para os Jogos de 2020, correto? Ou seja, Sim. Pronto. Tu achas que a passagem para o ano seguinte foi algo que deu para tu amadureceres mais? Ou achas que se fosse em 2020 tu estarias mais preparada? Não, eu acho que sem dúvida este ano fez muita diferença para mim. É um ano de experiência, é um ano que tu corres mais, não é? E sim, sem dúvida para mim foi favorável. Talvez para outras não tenha sido, mas para mim foi. Olha, aprendeste a fazer sushi? Não, eu sou alérgica. Ok, pronto, alérgica também. Aprendeste alguma palavra em japonês? Arigato. Okay. Eu acho que esta já levaste para lá estudada, não sei porquê, mas tenho... E há uma pergunta que eu acho que é por esta pergunta que as pessoas abriram o CLC e estão à espera, que é: as camas eram mesmo feitas de cartão? Sim, eram mesmo, mas eram confortáveis, tipo, era normal. A única coisa que eu não gostava era eu tinha que arrastar a cama às vezes por causa do ar-condicionado e aquilo era difícil porque não era tudo colado, eram peças, mas aquilo não se desmontava. E não era antissexo, não era. não quero saber como é que descobriste. Não, por causa da ginástica, vocês não viram, o vídeo viralizou, o rapaz da ginástica, que estava na aldeia, fez mortais em cima da cama. Não sabia dessa. Vocês não viram? Não vi, Tem juro que que te não mandar vi. o vídeo. Ele fez. Entrou lá ele não é português, é brasileiro. Entrou o selecionador. Disse: tu não vais fazer isso? Ele: vou fazer. E mandou-se, deu um mortal na cama. E aquele não partiu, ficou igual. Por isso é impossível ser. Sim, porque até tinha que estar aqui preparado também o pessoal do halterofilismo, que é um bocadinho mais o problema não passa pelos ciclistas, que são todos magrinhos, não é? Mas o pessoal do halterofilismo são umas vacas jeitosas e, portanto, aquilo tinha que ser... Olha, como é que foi o ambiente geral lá? Apesar de todas as restrições que certamente vocês tinham, um pouco de contacto e tudo mais, como é que foi o ambiente geral por lá? Nós não estávamos na aldeia. Isso foi... Pronto, não tinha nada a ver o sítio que nós estávamos. Ok. Nós, a seleção portuguesa? Não. O BTT e a pista. Ok. Pois porque vocês estavam, ou seja, a pista de XTO era bastante afastada do Centro Olímpico, sim? Sim, estávamos mais ou menos a 3 horas da Vila Olímpica. E os de pista estavam connosco, mas eles depois também só chegaram no fim da nossa competição. Eu só me cruzei, por exemplo, com a Tata. Aquilo eram casas e eu só me cruzei com ela quando eu estava a sair e ela estava a entrar. Foi mesmo isto. Eu entrei, ela entrou e eu saí. Só deu tempo de dizer olá e darmos os 2 beijinhos e fui embora. E desejar boa sorte, porque claro. tu já tinhas feito a tua participação, ela ainda sim. ia entrar também. Por acaso também era alguém que eu gostava imenso de ter aqui e vou tentar desencaminhá-la. Temos já a nossa agenda, mas vou de certeza tentar desencaminhar a Tata. Mais, Rafael. E isto já é uma curiosidade, se calhar, nossa. Nos Jogos Olímpicos, aquilo que funciona, tens de comprar bilhete. Ou tu não viste isso, não sabes? Não sei, aquilo estava cheio e eu acho que sim, que se tinha que comprar bilhete porque a entrada é barrada. Tu todas as vezes que entras e sais tens que passar lá por umas máquinas, tipo no aeroporto, certo. Quando passas para entrar, pronto, tens que passar nesses sítios. E eu acho que sim, mas estava cheio. Eram só japoneses que podiam ver. Mas estava cheio, completamente cheio. Isto, a pergunta dele tem a ver com o facto de nós vamos a Paris ver, está bem? Sim, mas eu acho que... Portanto, não, isto já estamos a dizer que vamos ver-te. Já estamos a dizer, por isso trabalha forte, porque... Olha, e depois o resto do ano? Dos Jogos Olímpicos, correu-te dentro das expectativas? Mais ou menos. A prova, quais eram as expectativas? Eu não ia com expectativa nenhuma, mas... Eu estava muito feliz por estar lá, mas foi uma corrida muito, muito difícil para mim. Eu parti da última fila, na partida consegui avançar ainda bastante, ia bem colocada, mas depois fiquei presa na bicicleta de outra rapariga.
logo naquela parte que tinha 2 linhas, Sim, nós na vimos. primeira descida eu fiquei presa, perdi muitos lugares e depois, não sei, a corrida foi muito dura, perdi alguns lugares. Agora que olho, sinto que tive muito melhor nas corridas depois dos Jogos Olímpicos do que nos Jogos Olímpicos. Mas também não quero culpar por isso, porque foi muito difícil para mim chegar lá. Ir aos Jogos é muito complicado. Eu nunca senti tanta pressão por estar numa competição. Nunca. Eu cheguei a dizer, eu não quero ir aos Jogos. Convoquem outra pessoa. Não quero. É a pressão que tu colocas sobre ti própria. É tudo. Sou eu, as pessoas que te acompanham nas redes sociais e não só. É a comunicação social que te liga a toda a hora. É tudo. É tudo. E depois aquilo é o extremo. Por exemplo, eu tinha que treinar de manhã e depois de tarde tinha que ir para a Câmara em Coimbra, sabes? Sim, Para fazer sim. aclimatação e tal. E então eu treinava todo o dia. Chegava à noite a casa. Isso durante uma semana. Tinhas que ir para Coimbra? Sim. Para E aí aqui, vinha todos os para a dias. Faculdade de Coimbra para fazer o treino na Câmara que deu na televisão. Sim, na Câmara Sim, Hiperbárica sim, eu vi o João Eu e estive o... lá também com eles. Com eles não, eles faziam de manhã, eu fazia à tarde. Pronto. E pronto, esse tempo foi muito complicado. Olha, eu vou-me adiantar já aqui. Houve uma pergunta que nos fizeram, eu não sei quem é que nos fez a pergunta, o Rafael tem esses apontamentos, que ele é que está, que o Rafael, há aqui postos, não é? Eu preparo a parte técnica e o Rafael começa a reunir o resto de informação, mas acho que há aqui uma pergunta que encaixa muito bem, que foi, e ainda aqui, antes de avançarmos na questão dos Jogos Olímpicos, que acho que é das coisas que, acho que tem muita importância, acho que tu não sei se tu sentes essa importância, tu entraste para os livros de história, não é? E isso é um motivo de orgulho para mim também, conhecer quem marcou essa diferença, ainda por cima alguém, porque eu tenho um enorme carinho, tu sabes disso. Tu notaste um maior carinho ou maior contacto das pessoas, por Maior exemplo, reconhecimento. maior reconhecimento. Por exemplo, Achas que as pessoas... em Guilhabreu, Exato, em Guilhabreu, eu ia-te falar nisso. eu uma ocasião vou lá e puma, está lá assim, acho que era qualquer coisa como 2x3, olha a Raquel, eu aproveitava o póster para depois forrar uma parede do quarto, não sei se a dona Júlia ou se a Queiroz depois... Sim, nós já temos o póster lá em casa. Aí está lá o póster, pronto, eu chego lá e diz, ok, pronto, se ela pretendia anonimato, foi-se, agora toda a gente sabe quem é. Por exemplo, e vamos pela terra, em Guilhabreu, sentiste esse carinho? Sim, sem dúvida. E mesmo em Vila do Conde, no centro, num dos dias antes de eu voar para Tóquio, eu fui treinar estrada por Vila do Conde, pela Marginal, e foram imensas as pessoas que gritaram, boa sorte, ainda não estás em Tóquio, assim, coisas do género. Fiquei mesmo, como é que as pessoas me conhecem? E claro, fiquei muito feliz e é ótimo saber que tens ali pessoas que tu não conheces, mas que te conhecem e que gostam do teu trabalho e sim, isso faz diferença. E tu sentiste esse apoio? Eu acho que pelo menos, eu às vezes, eu custa-me imenso, e agora vou dizer que custa-me imenso mandar-te mensagens, porque eu também sei que às vezes ao mandarmos mensagens, vais para uma prova, e eu às vezes gostava de dizer, olha, boa sorte, que corra bem. Mas sei que essa mensagem às vezes pode ser considerada mais um fator de stress. Tu sentias isso dessa forma? Esse carinho, esse contacto, sentias isso como pressão? Nos jogos? Sim. Sim, por um lado sim, mas eu tentei afastar-me. Eu tive ajuda de uma profissional, de uma psicóloga, e ela aconselhou-me a eu afastar-me tanto das redes sociais como... Não afastar totalmente, ficar só tipo... falar com as pessoas que eram mais próximas ou com a minha mãe e tudo, não é? Porque estava longe de casa. Mas afastei-me um bocadinho das mensagens, principalmente. Postava e sei que era importante para as pessoas também verem mais ou menos como é que era. E eu também queria partilhar, obviamente. Mas das mensagens acabei por me afastar um pouco. Estás a ver como o meu raciocínio está correto? Nós às vezes queremos passar um bocadinho de carinho e dizer assim, olha, vai, que força e tal, mas... devemos inibir-nos de fazer isso porque conta como pressão. Rafael. Isto depois ainda mantendo agora este tema dos Jogos Olímpicos, isto também é mais uma curiosidade minha. Tu já não estás a estudar? Ou ainda não, estás? Estou. Ainda estás a estudar? Sim. Eu lembro que da última vez que cá estiveste, eu perguntei-te isto, como é que conciliavas a faculdade com o desporto. Tu na altura disseste que
a faculdade não te ajudava assim tanto quando tu precisavas. Tu achas que depois da tua seleção para os Jogos Olímpicos isso mudou ou manteve-se igual? Vai parecer mal esta resposta. Não, tem que ser justa. Nunca. Eu ainda não fui à faculdade depois dos Jogos Olímpicos. Mas sabes em que semestre estás? Eu vou explicar. Sabes em que vou explicar. É assim, no segundo semestre do ano passado, que era o meu último ano, supostamente, eu só fiz uma cadeira, que foi a metodologia. Porque eu não conseguia fazer tudo. E mesmo para fazer aquela, porque era o estágio e tudo, foi muito difícil, porque eu estava a treinar muito, como pronto, já vos expliquei e tudo, e estávamos nas competições, então eu decidi parar esse tempo. Entretanto, este ano só tenho as cadeiras que eu deixei o ano passado, e neste semestre só tenho uma cadeira, no primeiro semestre. Sim, então também não precisas ir lá, podes ir lá só Tantas vezes, não é? Não, vou no exame. Exatamente. Vais no exame só para dizer que estás lá e olha, dê-me cá isso rápido que eu tenho aí pouca coisa para acabar e pronto, e está feito. Ou seja, então nem sabes se ajudou ou se não ajudou. Não sei. Tenho que ir lá para... Em princípio... Isto é muito mau. Não, é que eu depois continuei com as provas até setembro e agora fui de férias. Não compensa. Vou voltar esta semana. Era isso também houve aqui, este ano estendeu-se até mesmo muito, muito tarde. Sim. Muito tarde mesmo. Tiveste aqui a última prova em setembro, que era para ser em Avis, depois foi em Abrantes. Foi em Abrantes, exatamente. Terminaste, entraste de férias. Vais fazer ciclocross este ano? Não. Só estás a preparar então só para o próximo ano. cross do próximo ano. Olha, próximo tema. Voltar a Portugal. Uma vez mais, foi um ano cheio de ficares no livro de história do ciclismo nacional, não é? Verdade. Queiras ou não queiras, isso já não foges. Como é que foi? Eu e o Rafael, por acaso, já falámos nisto. Há aqui algumas coisas que não achamos tão bem quanto isso, mas acima de tudo era importante arrancar com esta questão, até porque o ciclismo feminino está a começar a ter a devida atenção. Ou seja, também nós começamos a ter mais atletas femininas que procuram um ciclismo como disciplina e, portanto, é perfeitamente normal que se comece a dar um bocadinho mais de atenção e se calhar também a partir daqui começam a vir mais patrocinadores e começam as coisas efetivamente a mudar, porque gostemos ou não, isto é uma questão económica. Para o desporto haver, é preciso haver quem financie. Ou seja, quando financia, é marcas que queiram vender os seus produtos através da vossa imagem, como atletas, não é? Mas falam como é que foi a primeira, apesar de ser uma prova muito curta, não é? Esperemos que em edições futuras comecem a ganhar um bocadinho mais de corpo, mas como é que foi a experiência? Eu acho que foi boa. Pronto, lá está, foi pequenina, passou no instante. Mas eu realmente acho que é um primeiro passo que se tinha que dar. Bem ou mal tinha que se dar. Claro que há pontos a melhorar, obviamente, mas sem dúvida que o ciclismo feminino já merecia uma volta a Portugal. E muito mais porque já vamos na 79? 79 ou 80 sim, já. 80, sim, a volta disso, sim. Masculina, por isso tinha que começar por algum lado e eu acho bem. Mas esse problema também não é só em Portugal. Foi este ano que tivemos o primeiro Paris-Roubaix feminino. Também é verdade. E é uma prova mítica, não é? Sim. Portanto, já acho que Portugal nem está assim tão mal. Não, se formos a ver bem, até acabamos por estar na vanguarda deste tipo de situações, do desporto do ciclismo feminino. Eu acho muito bem. E muitas pessoas perguntam se tu ainda estás na tua equipa de estrada, correto? Tu tens uma pretensão a uma equipa, a uma estrutura de estrada. Muitas pessoas se questionam se no futuro poderás investir um bocadinho mais na estrada, visto que por exemplo, a ideia que existe é que na estrada há mais dinheiro, mais retorno financeiro, percebes? Se a tua escolha, como acontece agora aqui em Portugal, muitos atletas optam por deixar o BTT e ir para a estrada. Eu não estou a dizer, não te estou a perguntar se tu vais deixar o BTT para ir para a estrada, que eu acho que isso não te passa pela cabeça, pelo menos para já, digo eu, mas se tencionas apostar um bocadinho mais na estrada. Num futuro próximo, não. Vou-te fazer uma pergunta que me fizeram a mim aqui atrasado. De uma pessoa ligada ao desporto, um treinador. Foi um treinador com muita experiência olímpica, fez-me uma pergunta aqui na qualidade de amigo e eu respondi
logo, e eu vou-te fazer de uma forma diferente, mas vou-te fazer a mesma pergunta. Se tivesse agora uma equipa de estrada e te dissesse, pagamos-te 10 vezes mais do que aquilo que tu recebes agora no BTT, não sei quanto é, que nem quero que digas, mas só fazes estrada, não é como Matthew Van Der Poel nem Tom Pidcock. Qual era a tua resposta? Neste momento, não. Dizias não? Dizias não? Dizia. Ui, está bem, pronto, já se querem saber, eu disse logo que sim. Eu disse, vamos embora. É muito amor à camisola, então. Não, Quando eu digo à camisola, é muito amor ao desporto. não vejo por esse... Imagina, é tentador, mas eu estou a começar a minha carreira no BTT. Eu sinto que sou como um bebê a nascer, neste momento, no BTT. Se eu deixasse agora, ia ter que começar do zero na estrada, porque eu ganhei a volta a Portugal, mas eu não sei correr na estrada. Só tenho pernas, mas não. E entendes? E sinto que gosto e que já dei muito de mim a esta modalidade e não consigo, tipo, deixar de lado. E não é pelo dinheiro, porque neste momento, para mim, faz mais falta ser feliz do que ter dinheiro. Porque eu também não estou mal financeiramente. Então, eu prefiro estar feliz do que ser rica. E também acho que... imagina que era um contrato de 1 ano e pagavam-me isso. Depois mandavam-me embora. 5 anos. Não interessa. Continuas a dizer que não? Não. E o resto? Eu percebo o que quer dizer. Pronto, esta pergunta vai no sentido de, por exemplo, uma ideia. Isto aqui é uma ideia. Em Portugal, o BTT ainda é visto como o parente muito pobre do ciclismo de estrada. Em Portugal, o BTT é visto como a formação para a estrada. Não é levado a sério. Uhum. Percebes? E a minha pergunta é nesse sentido. Nós sabemos, aliás, nós anunciamos que ia ser aqui uma notícia, porque tu disseste que hoje podias dizer. Eu agora vou dizer que Ainda não pode, tem que esperar. Não. Pronto. A Raquel tem notícias muito importantes para nos dar, que nós já tivemos, mas nós não podemos dizer muito mais. Eu peço desculpa, mas afinal não posso. Não tens que pedir desculpa. São coisas que nos deixaram muito, muito felizes e são o teu futuro, não é? Muito bom, mas vocês fiquem atentos às redes sociais da Raquel. Como sempre, vamos deixar ficar aqui na descrição do vídeo. Fiquem mesmo muito, muito atentos, que vêm aí coisas muito boas. Mas não podemos dizer. Continua, Rafael, muda de assunto rápido. Passo aqui então para outra pergunta que nos colocaram, que eu também achei, porque eu tive que selecionar algumas perguntas porque eram muitas, e eu achei esta muito interessante, que é: nós nunca fomos a uma prova do Mundial, ainda não tivemos essa oportunidade. Quer dizer, nós íamos ter essa oportunidade, não fosse o bicho. Foi, íamos entrar como staff de uma equipa profissional. Exatamente. Mas depois tirou-nos essa oportunidade e até hoje eu vivo amargado com isso, porque nós íamos àquela que é, acho que é a nossa preferida, que é a República Checa. Para o ano vamos, Rafael. Tu também já foste. Para o ano vamos aqui. Mas a pergunta não é sobre isso, questionaram-nos acerca da diferença entre os paddocks e a própria organização das provas de lá fora para aqui. Que é uma curiosidade que eu também tenho. Ou seja, pode ser uma pergunta ridícula, porque nós sabemos o que há cá dentro, não é? Depois vemos como é que é lá fora. Nem é preciso ir muito longe, basta ver, por exemplo, as provas em Espanha, nós vemos como é que é a organização, mas eu gostava de saber um bocadinho mais ao pormenor como é que as coisas funcionam, se as coisas são tão organizadas como parecem, se há erros como há cá dentro. Explica aí um bocadinho. Depende de prova para prova, porque depois aquilo não é organizado pelo CI, é como aqui, o organizador é o sítio da corrida. Mas sim, é muito organizado. Os paddocks são caros. Eu, quando vou correr pela minha equipa, não pago paddock, fico lá debaixo de um telheiro. Qualquer coisa uma espécie de um... Existem paddocks neutros ou ficas debaixo de um toldo qualquer? Ou nas boxes, porque nós temos boxes para entrar para a partida, ou aqueço nas boxes, ou se estiver a chover aqueço debaixo de qualquer coisa cá. Em Leogang aqueci debaixo de um toldo de uma loja
que ainda Mas estás-me a dizer, os paddocks lá são pagos. Sim, sim, ou sim, seja, sim. Pagas por metro quadrado. além das equipas, além de pagar inscrições, que é uma coisa que não acontece cá, não é? O sítio das tendas ainda são pagas ao metro quadrado. Sim, sim, sim. E pagas pelo carro e pela tenda. Se tiveres tenda e carro, tens de pagar pelas duas. Rafael, vamos começar a reduzir o nosso paddock. Já viste? É que sim, imagina, sim, sim. uma Scott tem para aí quê? Usa para aí quê? À vontade para aí Mas eu acho seis que isso tendas depois iguais à também- nossa? Acho que isso difere tipo, se fores equipa CI sem ou não? ser o CI, sim, isso acho que depois também difere os preços. Mas Acho, não difere tenho para quê? Para certeza. mais ou para menos? Para menos. Para menos. Porque as sim. equipas do CI logo à partida não Tem precisam. muito. As Precisam equipas do muito CI espaço. estão garantidas lá dentro e precisam de Pois. muito espaço, não é? Eu acho que eles pagam, mas eu acho que eles não pagam tanto. Mas eu não tenho certeza. Se eu tiver a dizer asneiras, alguém que me diga. Mas acho que é assim. Pelo menos eu sei que tinha que pagar, porque eu nunca paguei, porque era muito caro e não compensa. Já é caro o suficiente tu ires para uma taça do mundo assim com uma pessoa à tua conta. É caro. Pagar mais um paddock que tu usas pronto, para te mudares e para aquecer. Esse lado vais tu todo. Os paddocks funcionam muito é para vender a imagem da equipa. Pois. Não é? Se vai um atleta, se calhar. Pois, mas mesmo que fosse mais, eu não pagava. Não tinha dinheiro. É que acaba por haver muitas diferenças daquilo que nós vemos em Portugal e é uma coisa que aqui é tudo de borla, inclusive assistir às provas e nós continuamos, eu continuo a dizer, nós vamos para uma taça de Portugal. Alguém que comece hoje a ir a uma taça de Portugal, no final da época conhece toda a gente que lá está. Sim. Porque é os pais e os amigos mais próximos, os diretores, não há público novo, continua aqui a não se conseguir cativar público para as provas. Lá fora é aos milhares e pagam bilhete para ir assistir. Sim. Mas tu com isso queres dizer o que achas? Que se fosse a pagar aqui em Portugal ias ter mais público? Não, acho que continua tudo errado, a maneira como se fazem as coisas continuam erradas. Eu ainda ontem, agora mudando Mas o que é aqui que um bocadinho mudavas? dessa- Mas eu ainda continua- ontem, deixa-me só colocar aqui uma coisa, eras pequenina, nem sequer estavas metido nisto, e eu ontem por acaso estava a falar com uma pessoa, ontem não, no sábado estava a falar com o Vítor, e estava-lhe a falar sobre uma prova do Campeonato Regional do Porto que houve literalmente à porta da minha casa, que há uns 10 ou 12 anos atrás. E eu só soube dessa prova porque saí para vir passear os cães. E ao sair para vir passear os cães, vi aquilo cheio de carros. Disse, vai haver prova aqui hoje? É, e tal. E depois, ou seja, não há divulgação. E nós continuamos hoje a contar demasiado com as redes sociais e as redes sociais não chegam a todo lado. Porque tu, para teres conhecimento pelas redes sociais, tens que andar lá em cima daquilo, não é? Ou então tens que pagar para chegar naquela coisa. E eu acho que passa muito por aí, francamente acho que passa muito por aí, que é a promoção, é vender o desporto, por exemplo. Eu recordo-me de há uns 3 ou 4 anos atrás, a Red Bull que transmite as taças do mundo e os mundiais. A Red Bull pôs cá fora que tinha tido a audiência em direto, que é possível medir isso porque é através da internet, 60 milhões de espectadores para ver o campeonato do mundo XCO. Ou seja, eu costumo dizer, isto já não é o jogo da carica, isto já tem público, já tem patrocinadores. E portanto, eu acho que passa muito por aí, por mudarmos, por exemplo, e aqui vai a minha maneira de ver as coisas. O Mário Costa queixava-se há pouco tempo de terem reduzido o prémio das categorias em Portugal. E eu acho que se nós queremos promover o desporto, e agora vou-te pedir uma opinião sobre a minha teoria, se nós queremos promover o desporto, não é baixando o prémio aos atletas. Eu acho que é exatamente o oposto. Se nós queremos promover o desporto e melhorar as provas, é aumentar o prémio, para quê? Para chamarmos atletas, cabeças de cartazes, para trazermos, por exemplo, nós temos, Raquel, nós temos aqui em Espanha muitas equipas profissionais, não é? Se tu queres ter nível, tens que ir correr lá fora, correto? Sim. Se nós conseguíssemos ser atrativos e trazer esses atletas cá a Portugal, se eles dissessem, vale a pena ir correr a Portugal, os prémios, as condições são excelentes. Era quase como os mais novos, porque tu para ir correr lá fora tens que chegar a um determinado patamar, ou então entras numa equipa que tem uma diarreia cerebral e começa a estourar dinheiro sem pés nem cabeça e a levar atletas sem nível. Mas quando chegas a um determinado nível, queria por isto curto, é preciso começar a gastar muito dinheiro para te levar a correr a Espanha. Não é? Estou certo que se tu tivesses ido correr mais vezes a Espanha, por exemplo, em cadete, por exemplo, ou com aquele tinhas subido de nível um bocadinho mais rápido. Digo eu, o que é que tu achas? Sim, eu concordo. Também acho que passa por aí, mas realmente não vou criticar ou dizer que está mal se
por parte das organizações e etc. não houver dinheiro, porque no fundo eles acabam por organizar as coisas porque alguém permite, percebes? Tipo, a organização é que paga os prémios. Exatamente, sim. E se eles não têm dinheiro para pagar os prémios... Mas pensa desta perspectiva. Isto é a minha teoria. Eu não queria transformar isto na venda das minhas ideias, mas é as minhas ideias. Se nós continuamos a investir cada vez menos, porque dizemos, nós somos uns coitadinhos, não temos dinheiro, e então nós investimos cada vez, pagamos cada vez pior para os atletas cá virem. Daqui a pouco, nem os atletas nacionais lá vão correr, porque, e agora vou tocar aqui num ponto, o pessoal do Algarve é um Cristo, não é? Sim, sim. O pessoal do Algarve são uns cristos. Eu, por acaso, aqui atrasado, um dirigente disse, para nós é automático, mesmo nos carro e vamos e ponto final. E acho que é de um extremo de esportivismo pensar dessa forma. Mas se nós começarmos a pagar cada vez menos, daqui a pouco, tu dizes assim, porquê é que eu vou fazer uma taça de Portugal quando aqui ao lado em Espanha me estão a pagar 1.500 euros de primeiro prémio, digo eu, gasto 500 para lá e correr, vou buscar pontos, vou buscar dinheiro e vou correr com o pessoal com um nível. Não é? Sim, sim, isso é verdade. E é uma mentalidade que muita gente há de ter, não é? Já. Mas não sei. O que eu queria dizer era, eu preferia que, em vez de termos muitos e maus, era preferível ter poucas provas, mas com muito nível, sim. com muito nível, para trazermos esses atletas cá, por exemplo, para nós conseguirmos comparar efetivamente os nossos cadetes, os nossos júniores, os nossos sub-23, porque começamos a separar o trigo do joio, porque depois temos uma diferença de andamentos, e sim, tu sabes isso, muito grande. Sim. Não é? Da tua geração, sem tirar, da tua geração, pronto, também há aqui femininas, acho que as femininas desistem mais que os nem acho que não, por acaso agora estou a pensar nisso, eu acho que não existe igual. Aqui uma diferença, desistem todos. Se tu fores ver, a percentagem é igual, só que há mais rapazes do que raparigas. Exatamente, sim. Então desistem mais rapazes do que raparigas, se for pensar bem nisso. Se tu fores a pensar em números, existem muito mais rapazes do que raparigas, mas é porque há mais rapazes. Sim. Pronto, aquilo que eu queria dizer é simplesmente, eu acho que devíamos fazer ao contrário, para trazermos mais atletas cá, para subirmos o nível do BTT em Portugal. Sim, eu também concordo. Mas isso também não deve ser fácil, não é? Não sei. Sim, fácil não é, mas também fácil não é nada. Rafael, chuta para a próxima. Passando aqui para outra coisa. Diz-me. Tu pronto. Isto eu vi numa pergunta que eu vi uma entrevista aqui que um youtuber que eu gosto muito fez há uns anos ao Cristiano, e ele perguntou-lhe, e eu vou perguntar aqui à Raquel, porque Raquel, tu, neste momento, és a melhor atleta que temos em Portugal, não é? Em que sentido? Tens que contextualizar isso. Calma, tu és a melhor atleta que temos em Portugal. Tu olhas-te ao espelho em casa e tu dizes, eu sou a melhor atleta que há em Portugal. Essa pergunta é muito estranha. É assim. Não, ou seja, com isto o que eu quero dizer é, tu tens noção do nível a que estás? Tu sabes que és a melhor atleta portuguesa? Eu tenho que saber. Se eu própria não souber isso, as coisas não vão correr bem, entendes? Eu entendo. Eu antes era uma pessoa que não acreditava em mim. Não acreditava, nada. Eu achava sempre que não ia ganhar. Que era que podia acontecer alguma coisa, não sei o quê. Mas, entretanto, pronto, entrei na psicóloga e tal, e eu trabalho muito isso. E, neste momento, eu tenho autoconfiança suficiente para dizer, eu sou a melhor. Há muitas boas, mas eu também sou boa. Calou-te? Tu só mudaste isso quando tiveste a ajuda profissional? Sim. Mas tu percebeste em ti qual era o gatilho que tu não estavas a desbloquear? Se eu percebi, se fui eu que quis ir. Não é isso que eu estou a dizer. Ou seja, tu quando mudas essa maneira de pensar com ajuda profissional, okay, tu depois de mudares conseguiste perceber, eu não estava a conseguir pensar desta forma por causa disto. E o psicólogo ajudou-me a desbloquear. Que é para Sim, isso. Também. Percebeste o que é que se passava? Dá-te alguns exercícios para ir fazendo ao longo da semana e tal. Falando agora em exercícios que tu disseste, tu, se calhar mais que ninguém, como disseste ao bocado, estás sempre sob pressão. Seja qual for a prova. Não é? Se calhar até nas provas, se calhar até aqui em Portugal, talvez se calhar são as provas em que tu até acabas por estar mais pressionada. Se calhar não, porque tu já estás a um nível muito grande que quando já vais lá fora as pessoas já estão à espera de um grande resultado teu. E uma pergunta que fizeram é se tu tens algum tipo de ritual
antes da prova? Alguma coisa que faças, alguma coisa que seja automático, que tu faças sempre antes da prova, e se não fizeres, já não vais de consciência tranquila para a partida. Sim, há coisas que eu faço. Não no dia, mas na noite antes, quando me vou deitar. Mas prefiro guardá-las. Sim, não estava a contar que contasses, mas pronto, okay, Eu conto em off depois. Ok, está bem. Coisas do género de meter a pata de coelho assim debaixo da almofada, dormir sempre ao mesmo lado, assim, coisas desse género. Rafael, mais alguma curiosidade? Podes continuar tu? Sempre a chutar para mim. Sim, é exato. Tu é que recolheste as perguntas do pessoal. Raquel, assim, uma coisa menos boa que tenha acontecido este ano. Não foi tudo ouro. Não. Isto não foi tudo ouro. Qual foi assim a coisa que tu destacas como talvez a coisa mais negativa que tu agora fez deste ano e dizes, ok, pronto, não quero que aquilo volte a passar? Talvez o que aconteceu no europeu. É verdade. Nós estamos aqui, tu no europeu desmaiaste. Sim. Conta-me isso. Então, estavam quase 40 graus. Sim. Onde é que foi o europeu? Foi na Sérvia. Foi na Sérvia. Ok, porque foi aquela pista que o pessoal ficou todo Sim, maluco. das escadas. Só tinha Sim, escadas. sim. Exatamente, sim. Pronto. Eu acho que não estavam 40 graus, estou a exagerar, mas estava muito calor. Estavam tipo 37, coisa assim. Eu não bebi o suficiente, eu não bebo muito durante o dia. E não bebi o suficiente durante a corrida, não me hidratei. Durante a corrida, para ir na terceira ou na quarta volta, comecei a ir contra as coisas. Eu ia bem, ia no top 10, mas já estava a sentir que alguma coisa não estava bem e estava sempre contra a roda da rapariga à frente, contra as baias, contra tudo. E chegou a um certo ponto que eu não me lembro, foi o João, o Frazão e a Mariana que me contaram, que eu caí, tipo, eu desmontei da bicicleta e caí, levantei-me outra vez e caí, depois foi lá um senhor socorrer-me que eu quase caía por uma ribanceira à vez. Entretanto chegou o Pedro também. Depois eu fui transportada numa maca. Lembro-me de vomitar durante o percurso até a ambulância. Depois não lembro mais nada. Quando acordei estava a soro na ambulância, sozinha. Desidratação absoluta. Numa ambulância na Sérvia. E eles não falam inglês. Uma boa experiência. Nada. Estava com um gordo que só me fazia assim. E eu queria me levantar e ele... Aí em ti, punha-te assim a tirar a vantagem. E eu não queria ir para o hospital. E ele olhava e não respondia. E eu não. Eu não via ninguém. Não estava lá ninguém. Por causa disto de Covid, as pessoas não podem entrar. Olha, tu começaste a palpar-te toda a ver se tinhas alguma cicatriz, tipo tirar um órgão ou coisa parecida, porque afinal de contas na Sérvia não falavam inglês e tu numa ambulância a soro. Era de estranhar, não E é? chegaste a ir para o hospital? Não, fiquei só na ambulância. Sim. Ok. Mas tive a soro muito tempo, para aí 1 hora. Tu sentes que já começaste meio desidratada? Foi mesmo identificas sempre como tendo sido esse o problema? Sim, a médica disse que foi isso. Estás a ver, Rafael? O E benefício. também estava com a menstruação, também pode ter ajudado. Que é aquela coisa que ninguém pensa, porque as mulheres, pelo qual as mulheres passam. É. Sim. Mas pronto, eu agora já aprendi a lição. A partir daí comecei-me sempre a hidratar muito. A meter aquelas saquetas, sabes? Os sais? Não, aquelas saquetas de reidrate. Não sabes? Eletrólitos. É mais ou menos isso. Sim. Metes lá na água e eu agora bebo sempre isso. Para não acontecer outra vez. Porque realmente é que foi um susto. Estás bem a imaginar? Depois quando saía da ambulância eu não sentia as pernas quase. Eu dormia assim por todo lado. Foi a sensação mais estranha da minha vida toda. Serve de tudo. Quem que dizia quando eu nunca perco ou ganho ou aprendo? Olha, boa pergunta. Boa pergunta, pessoal. Se vocês se lembrarem quem é que dizia isso, por favor, deixem aqui ficar nos comentários. Eu conheço a frase, mas agora não estou a ver quem foi. É dos livros que eu leio, mas depois aquilo foge-me por completo. De resto, qual foi a melhor prova onde que fizeste este ano? Melhor pista? Não vamos por resultado. Pista mais divertida que tiveste este ano? Tóquio? Mesmo com aquela dificuldade toda? Ui, eu adorava. Olha, diz-me uma Era coisa. assim tão difícil como parecia? Não. Diz-me uma coisa, tu foste má e partilhaste um daqueles memes do Vanderpool. Não. É que havia memes, eu parti-me a rir com aquilo foi fantástico. A internet não me perdoa. Aquilo agora, tu que estiveste lá, tu podes dizer, aquilo foi
erro do Vanderpool. Sim, sem dúvida. Eu treinei. Houve aviso. Sim, eu treinei com a Anne Tauber, não sei se vocês sabem. Eu ela acompanhei, sim. é holandesa. Como é que ela. Foi ela que me disse que a Tauber ia desaparecer. Como é que ele não sabe? Não entendo, juro. Não entendo como é que um atleta daquele nível não está atento a instruções dessas. Passou um homem pelos paddocks todos a avisar. Mais do que uma vez, mais do que um dia. Saiu nas informações avisos, oficiais, sim. Não entendo como é que ele não soube. A verdade Talvez. é que perdeu ali o que podia ter sido uma medalha, não sabemos. Talvez um excesso de arrogância dele, aquela coisa de... Algumas imagens que ficaram curiosas este ano, que era toda a gente a aquecer, ele encostado à bicicleta, como quem diz, eu sou o maior, eu não preciso disto. Houve algumas situações, foi uma situação caricata que ele pagou, aliás, pagou caro, porque ele depois teve imenso tempo sem conseguir competir, porque Sim. alegavam que era por causa das dores nas costas. Ele depois acho que ainda foi aos Mundiais. Ele não foi aos Mundiais. Que ele estava lesionado. Ele depois ainda fez uma prova que ele não esteve bem por causa de dores nas costas. Disse ele depois. Eu lembro que, pelo menos da equipa, andou a dizer que ele faltou imensas provas porque ainda estava lesionado por causa dessa queda. Mas a pista parecia extremamente perigosa. Não, seca não era nada perigosa. Depois choveu para a nossa corrida e pronto, meteram a palete, mudaram as descidas todas. Nós já não fazíamos nada porque choveu muito. Mas seca era tão fixe. Eu no primeiro dia que fui reconhecer, primeiro nós tínhamos o track walk, depois no outro dia fomos reconhecer. Eu estava com um bocadinho de medo, obviamente, porque aquilo é alto. As pedras são altas. Mas o Pedro esteve lá sempre comigo a ajudar, disse: fica aqui, seguro-te se acontecer alguma coisa. Pronto, eu desci, depois já à medida que passa era tão fixe. Eu só queria ir treinar para a pista porque eu gostava mesmo, pois aquele ambiente mesmo incrível. Isso acredito, francamente acredito. Nós tivemos aqui algumas surpresas. Eu estava a torcer pela Pauline, eu torço pela Pauline. O Rafael é do time oposto, ele torce pela Yolanda. E ainda bem que eu não fiz apostas a dinheiro, porque tinha ficado sem dinheiro nenhum. Diz uma coisa, tu depois viste a corrida, não é? Achas que aquele deslize da Pauline foi efetivamente ali uma espécie de golpe que depois desmoralizou por completo? Porque a ideia que nos passa a nós é que ela desiste da corrida. Sim, eu acho que sim. Mas também cair ali era muito difícil. Aquilo não parece, na televisão não parece tão inclinado como era. Aquilo era muito inclinado. Eu sempre que passava ali não gostava. Porque mesmo seco aquilo era difícil. Vinhas de uma zona rápida de duplos e depois entravas logo na subida. E o relevê não era tipo... Era seguro, mas muitas vezes quase que... Sabes quando tu empurras a bike para descolar o pneu? A bike às vezes fazia isso sozinha. E eu muitas vezes saí de pista por causa disso. Não para o lado da Pauline, para o outro. Porque elas faziam a linha de dentro, eu fazia a linha de fora. E aquilo era mesmo muito complicado. E ali, como ela caiu, ela perdeu muito tempo. E depois... Sim, ela perdeu muito tempo, depois ainda tenta subir a pé, ainda escorrega a pé. E depois, efetivamente, ela ainda se consegue colar à Fresina e à Sina Frey. Muitos nomes. E à Linda. E à Linda Dergand. Mas depois a ideia que passa é que, efetivamente, ou não tem perna, então psicologicamente ela descola por completo. Já que estamos aqui a falar de atletas, a Luana, vocês são da mesma idade ou ela é mais velha? É mais velha um ano. Ela é mais velha um ano. Tu que estás por dentro, tu que correste com ela, o que é que achas que aconteceu? Achas que foi um trabalho que ela fez demasiado cedo? Ou achas que de facto as outras atletas é que mostraram que são mais fortes? Eu acho que foi psicológico. Achas? Acho que foi totalmente psicológico. Eu acho que, como ela ganhou as corridas todas, toda a gente estava em cima dela. E ela própria estava tipo, eu sou a favorita, e isso eu acho que muitas vezes é o fator principal para tu ganhares ou perderes. É aquilo que falavas há pouco da pressão. Sim. Se eu tenho, imagino elas, não é? Uma rapariga que é mais ou menos da minha idade e que leva essa pressão toda, não é fácil. Muito mais quando é o primeiro ano dela assim, a ganhar tudo, não é? Pois nós tivemos o caso, por exemplo, da Jenny, em 2016. A Jenny foi campeã olímpica com que idade? 19? Não. 22. Foi com 22? Ela é campeã do mundo, mas mesmo assim olímpica. Muito nova. Sim, mas foi campeã do mundo sub-23 nesse ano. Sim, e... campeã olímpica com idade sub-23, ganha tudo
E depois lá está, a queimar pipoca e... Pois, Ainda isso te- é um ainda problema teve fora de para aí muitas 2 anos. atletas. Sim. E eu achei incrível ela conseguir voltar e E ainda agora- ganhou, no ano em que ela regressou, ela ganhou uma prova, não foi? Foi há 2 anos depois. Não, sim, talvez 2 anos depois. 2 anos depois. Sim, mas é incrível, não é? Ela é um talento puro. Não é, E- efetivamente não é normal os atletas quando põem um ponto final. Por acaso tivemos aqui duas situações distintas. Nós temos a Jenny que sai durante 2 ou 3 anos, volta e consegue continuar a correr ao mais alto nível, porque está ao mais alto nível. E tivemos, por exemplo, também o da Estrada, esqueci, o de Moulin também, que anunciou: estou farto disto, vou-me embora. Não, afinal não estou, voltou. Mas é muito raro um atleta fritar a pipoca e depois voltar outra vez. Sim, e deve ser muito complicado. E eu acho que a Loana fez bem em também afastar-se um pouco das taças do mundo, agora no fim. Ela correu em Lenzerheide e depois não correu mais, teve só presente a ver. E eu acho que isso foi uma boa aposta da parte dela, porque se ela continuar a levar tipo, a cabeça, a exaustão e o corpo dessa forma, pode ser um poço sem fundo e uma situação que não tenha revés. Então, sim, e eu gosto muito dela, acho que ela é uma corredora fantástica, mas nesse caso sinto totalmente que ela não perdeu a forma naqueles dias e que as outras não foram assim, entendem? Eu acho que aquilo foi tudo muito psicológico. Achas que ela não quebrou? Sim. Ela Quebrou psicologicamente. ela recuou estrategicamente. Sim. Porque percebeu-se, talvez, eu não sei, o treinador dela pode ter percebido, por exemplo, pelo efeito da Jenny, dizer se calhar é melhor não queimar já tudo, deixá-la amadurecer mais um bocadinho, porque há essa questão também. Tens que andar lá no meio para amadurecer um bocadinho. Sim. Não é? Mas a pressão que ela levava devia ser... Eu acho que ela devia ser a rapariga que levava mais, não é? Porque no fundo ninguém estava à espera que a Naf ganhasse este ano. Não, porque ela teve muito tempo lesionada. Sim, ela teve doente. Depois, não, a sequência foi, ela teve uma lesão. Ela Foi operada. Lesionou-se bem. Depois esteve doente. Sim. Ela teve muito tempo E depois em mal. Leogang partiu o dedo ou o pulso ou algo do género. Ela está aí livre, sem muita pressão. E depois chega ali e faz a corrida que faz. Exatamente. Eu acho que é muito por aí. Foi uma surpresa. Falando agora de resultados, pronto, toda a gente sabe que tu tens resultados excepcionais, tens 10º lugares em todas as Olha a provas. pressão, Rafael, olha a pressão. Em todas as provas terminaste top 30, incluindo nos Jogos Olímpicos. Mas de todas elas, qual foi aquela que chegaste ao fim e disseste, esta soube-me bem? Foi o Mundial. Foi Mundial? Foi 10º, não foi? Foi no Mundial, eu senti-me a voar. Eu queria me ter sentido assim nos Jogos Olímpicos, mas não foi possível. Mas nos Mundiais eu senti-me muito bem. Para vocês verem, na última subida, eu não sei se vocês conhecem o percurso do Val d'Isole. Não? Não, Este ano ainda por conheço cima da mudaram, televisão. portanto... Sabem a última subida, aquela que ia para o último Rock Garden? Sim. Pronto. Eu quando entrei nessa subida ia em 13º, na última volta. E eu ataquei a subida toda e quando cheguei à descida ia em 10º. Tu meteste ali 2 abaixo, como se diz nas motas, foi por lá acima. Foi mesmo incrível. Tu passaste a meta e sentiste que ias cair para o lado, ou passaste a meta a pensar, ainda dou mais uma? Não, estava feliz. Só feliz. Olha, agora vamos ter 3 anos de muito trabalho, isto pensando já como num ciclo olímpico, não é? Mas tu pensas mês a mês, pensas ano a ano. Sim. Acabamos por falar por objetivos que no teu caso é revalidar novamente os títulos que tu já tens, manter o foco no trabalho, chegas a um nível onde continuar a evoluir é muito importante, perder aquilo que tu tens é impensável, não é? Isto aumenta e tens uma cadeira ainda da faculdade para terminar, não é? Uma Não te este esqueças. semestre. Que há de lá ir. Deste semestre. Há de lá ir. Estás em que ano? Eu estou no último, pela segunda Estás no vez. 3º ano, pela segunda vez. Sim, mas isso acontece muito. Eu tenho conheci pessoal que foi Dux durante muitos anos. Pois. Porquê? Porque Já tem 50 e tal matrículas. a faculdade é tão boa que, aliás, nós temos uma pessoa amiga que ela demorou uns 10 ou 12 anos para fazer engenharia civil. Não é que o curso fosse difícil, ela gostava mesmo da faculdade.
Pois. da vida académica. Felizmente ou infelizmente para alguns, como por exemplo para o Rafael, não é? Que nós tivemos aqui o Covid e ele não experimentou ainda a vida universitária. Pena. De tal forma que ele disse, Também não. eu estou a pensar ficar mais 2 anos, que é para experimentar. E eu disse, 2 anos só se for fazer mestrado, porque está fora de hipótese deixar as cadeiras para trás, que isto sai muito caro. E portanto, perdi-me no que é que eu ia perguntar, mas perdi-me completo. Também não sei. Tu, para o ano, sobes a elite. Não. Ainda és sub-23? Sim, mais um ano. Que idade é que tens? 21. Tens 21? Ah, pois é. Eu sou um ano mais velho que tu. Pois. Pois, mas eu para o ano sou sub-23 ainda. Tu mas Eu ainda tenho mais 2 anos na categoria. Ok. Pronto. descobrir É só um ano. agora. É só um ano, ok. Eu sou não, sabes novo. qual é que faz a confusão? Eu percebo onde é que está a confusão dele. É que tu corres como elite. Ou seja, Já. tu aqui em Portugal corres como elite, não é? E então ele começa a fazer esse distanciamento, mas esquece que efetivamente és só um ano mais velho que ele. Isto falando lá fora, em que corres na categoria sub-23, pronto, tu já sabes com o que é que contas, já sabes o andamento que elas têm. Honestamente, qual é o teu objetivo? Para lá para fora? Top 5. Top 5. Era o que eu esperava ouvir. Nada menos que top 5, top 3. Sim. Um É o top próximo 5, objetivo. top 5 numa taça do mundo. Estive muito perto. Estava a lutar em snowshoe pelo top 5 quando avariei. Mas pronto. Isso era lindo. Tendo em conta, por Coisas exemplo, da vida. esse teria sido logo possível. Agora vou sonhar. No europeu, por exemplo. Eu digo no europeu porque no europeu tiramos aqui alguns atletas do Mundial. Ah, sim, mas eu acho que neste momento as melhores são. Mas exato, as não europeias. tiras tanto, porque A questão, por acaso, é que até na Europa... vi uma conversa num canal que é curioso como é que um desporto que foi inventado nos Estados Unidos, não é? São os europeus que dominam. Sim. Os principais polos até de desenvolvimento tecnológico e tudo mais estão neste momento na Europa para desenvolver. Acaba por ser extremamente curioso. Tu foste correr nos Estados Unidos, como é que é o ambiente lá? É muito diferente da Europa. Sim. Incrível. A Lá, mentalidade- essa terra é onde? West Virginia. Ok. Diz-me, como é que é o ambiente lá, em redor dos fãs? Incrível. É uma mentalidade muito diferente. Eles tinham, por exemplo, lá a seleção a correr, alguns atletas a correr pela seleção dos Estados Unidos, e os fãs apoiavam até o último, mas aos berros, completamente loucos, a Pois, gritar, eles a gritar. foi uma loucura. a Eles gritar. foi o Blevins que ganhou. Para eles deve ter sido uma... Esquece, é dos melhores sítios para ver corridas, porque os fãs são mesmo incríveis. Tinha lá 2 gajos muito engraçados, vestidos de Super Mario e do... O Super Mario é o vermelho, depois tinha o verde. O Luigi. E eles iam com uma coluna a fazer a música tanã, 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 e depois apanhavam moedas, tipo, tanã, e saltavam. Era mesmo engraçado, juro. Mas uma coisa incrível, cartazes com a cara dos atletas assim, enormes. Melhor que na Suíça? Sim, muito melhor. Uma mentalidade que eu nunca vi. E depois são tão simpáticos. Eles apoiam toda a gente. Na minha corrida, toda a gente me está a apoiar. Mas frases tipo motivacionais, sabes? Vai, tu consegues, não sei o quê, é mesmo. Por exemplo, ao ano, uma das corridas que, na minha opinião, é mais esperada no Mundial é do Brasil. Sim, também acho que vai ser. Eu acho que fixe. aquilo vai ser uma loucura, que os brasileiros estão à espera de uma corrida e depois os brasileiros são imensos e acho que o desporto vive-se muito o BTT lá. Sobretudo o BTT. Eu hoje, curiosamente, falas nisso. Eu hoje estava a ouvir um podcast de um atleta brasileiro que acabou de assinar como Movistar. Um atleta de estrada. Da estrada? Sim. Um miúdo de 20 anos que acabou de assinar 3 anos como Movistar. Não é o que vive aqui, em Portugal. Vive aqui na Europa, sim. Agora não percebi onde, porque ele estava a dar o podcast, ele estava a dizer aqui em Espanha. Portanto, eu acho que ele já está em Espanha. Há um que vive aqui em Portugal e que foi para lá. É, O meu irmão treinou com ele e tudo. assinou por 3 anos com a Movistar, tem apenas 20 anos e estava-se a falar, o ciclismo de estrada no Brasil é muito pobre, muito pobre. E o BT tem a ver também com questões sociais, obviamente, porque tem a ver com o risco, com o perigo de se treinar lá, com a violência nas grandes cidades. Aliás, lembras-te de nos contarem um amigo nosso brasileiro dizer que o grupinho dele costumava contratar seguranças para saírem. É o que fazem na Colômbia. Os atletas, por exemplo, da Colômbia, os profissionais, treinam com polícia.
Sim, mas pensar nesta realidade, no Brasil contaram-me, na primeira pessoa, que o grupinho dele tinha que contratar seguranças de moto para eles poderem sair. Agora imagina, Raquel, olha, como é que é? Vamos sair no domingo? Vamos sim, olha, o segurança aqueles é que está aí à porta para nos acompanhar, são realidades. E o BTT lá, eles como também cresceram muito os bike parks e por aí fora, e o BTT está lá muito forte, obviamente envolvido na onda Henrique Avancini, que fez rebentar o desporto lá. Isso era muito, muito importante. Mas eu acho que é uma das provas mais esperadas. Sim. E acho que vai ser uma loucura de público aquilo. Também acho que vai ser muito difícil. Sim, porque os brasileiros, apesar de todos os brasileiros são latinos e, portanto, no que diz respeito a carinho e emoção e desporto, isso tudo. Sim, e isto para dizer o quê? Eu acho que em termos de festa e carinho para com os portugueses, aquilo, se tu estiveres presente, eu acho que vais sentir muito, não achas? Sim. Sim, eu também. Sem dúvida. Sim. Pelo menos eu vejo, por exemplo, alguns posts, por exemplo, o David Rosa esteve lá, agora eu ia vendo as coisas que ele punha e a relação que ele tinha com os brasileiros era como se ele fosse atleta brasileiro também. Era incrível. Sim, são mentalidades diferentes daqui de Portugal. Olha, para nós terminarmos, fazes um resumo agora deste ano. Acho que vou-te convidar aqui a fazer uma coisa que é deixares um agradecimento a quem te apoiou este ano, que acho que fizeram parte do teu crescimento, não é? O que é que tu tens a dizer sobre estás prestes a começar um novo capítulo? Tens ideia quando é que vais poder anunciar esse capítulo? Talvez no próximo mês. Mas eu ainda não tenho certeza, não posso confirmar nada. Mas aqui podes confirmar o que quiseres, porque depois é uma maneira depois o pessoal pendurado nas tuas redes sociais, dia sim. Portanto, Sim, talvez no próximo mês. este ano ainda. Sim. Seguro que sim. Ok. E como é que tu vês então o projeto que tu vais para já deixar para trás? Como é que isso te ajudou a crescer? Sem dúvida que não só o último, mas todos fizeram parte da pessoa que sou hoje e da atleta que sou hoje. E é óbvio que tenho muito a agradecer a todas as pessoas que fizeram parte deste crescimento. Tudo o que eu ganhei, tudo o que eu conquistei até agora deve-se também a essas pessoas. Deve-se muito a essas pessoas, aliás. Principalmente à minha equipa, ao Guilherme BTT, que me apoiou muito. E não sei. é isso, é agradecer mesmo muito a toda a gente que esteve aqui comigo e que fez o possível e o impossível para até me levar aos Estados Unidos. E... A dona Júlia já aluga o teu quarto ou não? Não. Rafael, queres fazer aquela parte do o que dizem os teus olhos? Bom, Raquel, eu acho que vamos ter para a frente muito mais para conversar. Sim, espero sim. Eu quero que sejas, eu faço questão que sejas sempre uma presença constante e, portanto, haverá para o ano, se calhar, mais para falar. Na mesma data, ela já terá novas histórias para contar. Exatamente. Até melhores que este ano. Eu acho e quero manter, há um laço relativamente estreito entre nós e é uma coisa que eu gostava de continuar a manter, continuar a acompanhar como fã, número 1, pessoal, esqueçam. E portanto, Rafael, alguma piada de última hora? Não, é isso. Agradecimentos de última hora. É só isso, Raquel. Obrigado aqui para as câmaras, obrigado por teres vindo. Obrigado por vires partilhar connosco e aqui com o pessoal o que foi este teu último ano e vamos aguardar todos não, porque eu já sei. Mas não contes. Não. Eu vou aguardar por notícias oficiais tuas para dizer eu já sabia. Quando tu puseres o post, seja lá onde for, eu vou ser o primeiro a comentar. Aliás, manda-me mensagem a dizer Pedro, vai ser agora. Que é para eu ir lá ser o primeiro a dizer eu já sabia. E o Rafael é o segundo. Gente boa, obrigado por estarem aí uma vez mais. A Raquel volta para o ano e nós por hoje ficamos por aqui. Não percam o próximo CLC no final do mês mais um convidado especial que nós à partida já sabemos quem é. Mas é surpresa. Mas ele não sabe. Ainda não, mas nem nós sabemos bem, mas... Portanto, até uma próxima. Tchau.